Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de Química e Sustentabilidade. Estou dando início ao nosso projeto de Educação 4.0, aqui no nosso Centro Educacional Milton Muniz. Meu nome é André Simões e vamos iniciar a nossa jornada aqui. Bom, o que é ser sustentável? Ser sustentável é atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Ou seja, não é só olhando para o meu umbigo, eu tenho que olhar para as necessidades de todas as pessoas. Qualquer ação que eu tenha junto ao meio ambiente, seja ela principalmente negativa, vai gerar impactos para as próximas gerações. Então, eu tenho que pensar muito bem nas minhas atitudes e nas minhas ações quando eu estou pensando relacionado a ser sustentável e ao meio ambiente. E aí, para isso, eu trouxe para vocês os 17 objetivos sustentáveis criados pela ONU. A ONU diz que até 2030, se nós atingirmos todas as metas que estão especificadas nesses 17 objetivos, nós vamos ter um mundo mais sustentável. E aí, para a gente aqui, eu trago três desses objetivos para trabalhar, para que possamos trabalhar: a educação de qualidade, indústria, inovação e infraestrutura e consumo e produção responsável. Então, mesmo que sejam apenas três, mesmo que a gente atinja apenas alguma das metas, qualquer pequena coisa que nós possamos fazer já é uma grande coisa para a melhoria do mundo. Então, quando a gente fala educação de qualidade, a gente pensa nas nossas escolas, ou na nossa escola onde nós estamos, e aí eu trago para a educação ambiental, se a gente está falando de sustentabilidade. Então, vocês acham que nós estamos ambientalmente educados? Olha essas três imagens que eu trouxe para vocês. Eu tenho uma ilha de plástico, eu tenho uma floresta de pneus e tenho uma tartaruga sendo sufocada com um saco plástico. Então, se a gente não começar a pensar o que fazer com nossos resíduos, com o nosso lixo, né? Se a gente não souber destinar esses materiais, a gente vai estar cada vez mais prejudicando o meio ambiente e cada vez mais não deixando para as próximas gerações um mundo mais sustentável. E agora, falando de indústria, inovação e infraestrutura, eu trago para vocês a seguinte relação: atividade química versus desastres ambientais. O que a gente pode fazer dentro da indústria, da inovação e infraestrutura para que possamos impedir que ocorram esses desastres ambientais? Então, a gente procura minimizar o impacto ambiental fazendo um tratamento adequado dos resíduos químicos emitidos. Bom, essa linha de pensamento, ela fala que a gente tem que reduzir ou minimizar esse impacto da atividade química ao meio ambiente. E a gente fica, então, brigando, né, em evitar a produção de resíduos ou gerar tratamentos desses resíduos. E aí, nesse contexto, ela surge a química verde. É uma química limpa, uma química ambientalmente benigna e uma química sustentável. Essa química está ligada diretamente ao que é ser sustentável. Bom, qual é o conceito de química verde? É o desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. E aí foram criados 12 princípios de química verde. E aí eu vou falar hoje com a gente apenas alguns desses princípios, mas eu vou ler aqui com vocês quais seriam esses 12. Eu tenho a prevenção, eu tenho a eficiência atômica, eu tenho a síntese segura, eu tenho o desenvolvimento de produtos seguros, o uso de solventes auxiliares seguros, busca por eficiência energética, uso de fontes de matérias-primas renováveis, evitar a formação de derivados, utilizar reações de catálise para melhorar a eficiência das reações, gerar produtos degradáveis, análise em tempo real para a prevenção da poluição e uma química ligada diretamente à segurança para a prevenção de acidentes. Então, se a gente falar um pouquinho sobre prevenção, o que é mais barato? Evitar a formação de resíduos ou tratá-los? A gente vê que existem, né, empresas que são destinadas à prática de coletar e tratar toda uma série de resíduos, principalmente nossos resíduos domésticos e os resíduos industriais. Então, é mais fácil a gente evitar a formação desses resíduos do que pagar para tratar esses resíduos. Uma outra coisa que a gente também tem na química verde é a eficiência atômica. A gente pode desenvolver novas reações em que a gente possa aproveitar todas as matérias-primas para formar um determinado produto. Às vezes, dentro de uma reação química, a gente não utiliza todas as espécies químicas que estão dentro da matéria-prima para obter um produto. E a gente tem uma deficiência
uma deficiência atômica durante essa produção. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Bom, então a química verde é uma filosofia que a gente segue com o intuito de não gerar substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Então a gente procura trabalhar com o que a gente chama de rotas mais limpas. Eu utilizo solventes que não agridam o meio ambiente, eu faço a economia atômica, eu trabalho com menor gasto de energia, eu utilizo menos os recursos naturais, então eu procuro sempre fazer os processos que não agridam ou causem impactos negativos ao meio ambiente. Esse conceito já é relativamente comum em aplicações industriais que apresentam controle rigoroso na emissão de poluentes. É muito utilizado em países mais desenvolvidos do que o nosso Brasil. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem uma série de iniciativas trabalhando para que possamos desenvolver cada vez mais a química verde. Bom, então, quando eu falo de química verde, e aí eu penso em educação, humanização, mais conscientização, eu tenho qualidade de vida. E aí eu posso trazer mais um princípio, mais um dos 17 objetivos, que é o consumo e produção responsável. Então, se eu começo a pensar que todo o... se eu começo, desculpa, se eu começo a pensar que tudo que eu consumo vai gerar resíduo, eu posso consumir menos, eu posso gerar menos resíduos. Então, às vezes, trocar aquele celular só porque saiu um celular mais novo, vale a pena? Imagina a quantidade de pessoas que querem trocar de celular todos os dias e se eles realmente fazem isso. Olha a quantidade de lixo eletrônico que a gente vai ter. Se cada pessoa quisesse trocar de televisão uma vez por mês, olha a quantidade de lixo que a gente ia produzir. Então, a gente tem que pensar se realmente a gente precisa comprar aquele novo equipamento, se a gente precisa comprar aquele novo celular, aquela nova TV, ou se eu posso continuar utilizando o que eu tenho até se esgotar e, com isso, evitar gerar mais resíduos. E, com isso, se a gente tem educação, humanização e conscientização, a gente gera a nossa qualidade de vida. Uma das outras práticas importantes dentro da sustentabilidade é a reciclagem. A gente tem que ter na nossa cabeça que todo o lixo que a gente produz é responsabilidade nossa. A gente não pode transferir essa responsabilidade do lixo para as empresas ou para os órgãos públicos, tá? Bom, o que é uma reciclagem? É uma atividade que, na maior parte dos casos industriais, pegam materiais já utilizados, que foram devidamente tratados, devidamente limpos, separados, e transformam em produtos que podem ser comercializados. Por exemplo, as garrafas PET. A gente pode pegar as garrafas PET, lavá-las, separá-las, lavá-las, remanufaturá-las, ou seja, fazer novas garrafas PET através desse produto utilizado. Ou eu posso fazer tecidos através dessas garrafas PET. Através da reciclagem, a gente também pode pegar uma série de papéis e transformar em folhas recicladas. Através da reciclagem de alguns tipos de plásticos mais comuns, a gente pode criar vassouras, pode criar potes, e também através de metais, de latinhas e tudo mais, a gente pode gerar novas latas ou outros recipientes para guardar objetos ou produtos. E aí a gente vem falando um pouquinho sobre embalagens e o lixo. Toda vez que a gente compra qualquer objeto, normalmente vem junto uma embalagem. E normalmente essa embalagem, na sua grande maioria, é um plástico. Quando a gente vai ao mercado, a gente utiliza sacolas plásticas. Então, a maior parte das embalagens que a gente consome junto com esses objetos, eles vão se tornar lixo. E esse lixo, normalmente, não são biodegradáveis. Essas embalagens, elas não vão ser consumidas pelo ambiente. Elas vão ficar lá dispostas de maneira errada e gerando impactos negativos ao meio ambiente. No Brasil, 76% do lixo não recebe nenhum tratamento. É depositado em aterros, os antigos lixões. Naquela novela, lá, a Avenida Brasil, tinha bem um lixão sobre... ela apresentava sempre lá uma cena que era dentro de um lixão. Aquilo era considerado um aterro que era despejado lá todo o material de grande parte da cidade. E, assim, alguns materiais, eles podem, como eu falei para vocês, levar centenas de anos. Um copo plástico, ele pode levar até 200 anos para ser degradado. Uma garrafa de vidro, ela pode levar até 1000 anos para ser degradada. E aí a gente tem algumas iniciativas
para melhorar esse tipo de disposição desses lixos, desses resíduos. Então, a gente tem as campanhas de coleta seletiva do Brasil, lembrando, né, se você está gerando lixo, está gerando resíduo, é responsabilidade sua dar uma boa destinação a esse material. A gente também tem, por exemplo, uma reciclagem de alguns resíduos domésticos, como a gordura. Através da gordura ou dos óleos residuais, que a mamãe vai lá frita um hambúrguer, frita uma batata frita, e ela vai, em vez de jogar na pia, seria interessante a mamãe guardar dentro de uma garrafa de PET. E aí essa garrafa de PET ela pode ser destinada a algumas empresas. E aí até tem, às vezes as empresas dão até um brinde, dão uma esponja, dão um sabão. E o que a gente pode fazer com essa gordura, com esse óleo? A gente pode criar uma série, a gente pode, dentro de um laboratório, a gente pode fazer uma reação química, em que a gente vai transformar essa gordura, esse óleo, em sabão, por exemplo. Eu também, se eu tiver em outro laboratório, posso chegar e transformar essa gordura, esse óleo, em biocombustível. E aí, cada tipo de material, existe uma reação e existe uma condição específica para gerar ou sabão ou biocombustível, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode utilizar, e aí é fazer trabalhos com os trabalhos de arte plástica. Tinha uma novela chamada Passione, que existia uma abertura da novela, que era toda feita com resíduos. Então, vocês podem ver nessa imagem, eu tenho metal, eu tenho borracha, eu tenho papel, eu tenho espumas, e por aí vai. Então, tem vários tipos de resíduos que foram utilizados para fazer um cenário, para fazer uma abertura de uma novela. Então, a gente também pode utilizar o lixo, os resíduos, como arte. Quando eu falei para vocês dos princípios da química verde, eu falei que a gente ia falar de alguns deles. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da economia atômica, que é um ponto importante. Bom, é um conceito que foi introduzido por esse cientista, em Frost, em 1991, e ele fala que é um parâmetro para medir a eficiência da síntese que ocorre da reação. Então, a reação ideal para ele é aquela que todas aquelas moléculas dos meus reagentes são convertidas totalmente no meu produto. Então, se eu tenho 10 de A mais 10 de B, eu vou ter que ter, no final, 20 de C. Então, o princípio que ele falou foi exatamente isso. Tudo que eu tenho aqui tem que ser convertido aqui do outro lado da minha reação. Bom, e com isso ele diz que vai ter um melhor aproveitamento das matérias-primas e, consequentemente, seria gerados menos resíduos. E aí eu trouxe duas reações para a gente olhar aqui. Essa aqui é uma reação de química orgânica, que a gente vai ver em química orgânica 2, ou que vocês já viram, onde eu tenho esse composto C4H6, onde a sua massa atômica é de 54 unidades de massa atômica. E eu tenho esse C2H4, que eu tenho 28 unidades de massa atômica. Fazendo a soma dessas massas atômicas do reagente A e do reagente B, o que eu vou ter? Eu vou ter 82 de massa atômica. E aí ele vai me gerar um outro produto, que é o C6H10. Esse produto C6H10, somando todos os seus carbonos e hidrogênios, né, porque é justamente essa conta que a gente faz, ele vai me gerar também 82 unidades de massa atômica. Então, de 82, eu tive de dois reagentes, um de 54 e um de 28, me formou, somando ele dá 82, me formou um outro reagente de 82. Então, eu posso dizer que teve 100% de conversão dos meus átomos ou das minhas moléculas que trabalham na reação. E aí eu mostro aqui uma outra reação. Essa outra reação ela diz o seguinte, que esse composto C3H6O, ele tem 58 de massa atômica. E esse outro composto aqui, C19H7P, esse pH significa radical fenila, que é um radical, como se fosse aquele radical benzeno, parece um balãozinho com 6 lados, ele tem 236. Então, o somatório das massas atômicas desses elementos dá 314. E aí ele produz um outro produto, que vai me dar um C4H8 de massa 56 e esse resíduo. Só que o produto que me interessa seria esse aqui. Então, na verdade, a formação do produto, que é um produto de cadeia carbônica, onde eu tenho carbonos e hidrogênios, que foi gerado, foi apenas um produto de massa de 56. Então, fazendo uma conta percentual, 56 dividido pelo total que eu deveria ter, multiplicado por 100, eu vou ter 18% de eficiência. Aqui ele me gerou um resíduo, isso não me é interessante, porque o princípio lá da química verde diz que eu não posso ter resíduo.
Eu tenho que obter 100% de formação aqui. Então, nessa reação, eu só tenho 18% de economia atômica, sendo que 82% da massa dos reagentes foi perdida por conta dessa formação desse subproduto aqui. Então, a gente começa a entender que se eu tiver alguns processos químicos que possa trabalhar com essa economia atômica, eu posso ter uma química verde, e com essa química verde eu posso ter um mundo mais sustentável através da química verde. Então, a gente começa a fazer essas correlações entre ser sustentável, a química e os seus processos. Então, como conclusão dessa aula, o que a gente tem? Todos são responsáveis por atingir a sustentabilidade. Eu, você, todos os professores, todos os seus colegas, seus familiares. A química ela pode ser sustentável e ela pode ser utilizada sem que ocorram impactos ambientais de forma negativa. Agora eu vou convidar vocês a fazerem aquela lista de exercícios que eu vou enviar lá para o sistema de vocês, e na próxima aula a gente vai ter um bate-papo melhor para tirar algumas dúvidas e falar sobre a sustentabilidade e a química. Um abraço, pessoal.